há uma parte da história, esta história é relembrada em várias passagens das Escrituras, mas há uma parte que nós vamos ler hoje, que eu só quando tinha os meus 23 anos, quando fui estudar no Brasil, e o irmão que foi o meu mestre, o meu tutor, o meu conselheiro, era um homem que saía, pregava muito, e eu comecei a viajar com ele. E a primeira mensagem que eu ouvi foi exatamente sobre este texto. E eu nunca tinha parado para pensar que este é um texto atual. É um texto sempre atual. Seja ouvido hoje, tenha sido ouvido há 100 anos atrás ou há 1000 anos atrás, a sua atualidade não perde a força que ele tem. O momento em que ele é lido para aquela geração e, no caso, para nós que estamos aqui hoje. Uma razão pela qual a profecia parece vaga é porque Deus deseja que todas as gerações tenham motivos para estar prontas para a vinda de Jesus. Há aqui muitas questões que se levantam, nós não vamos abordá-las, o nosso tempo não daria para isso, mas parece que às vezes é um pouco confuso, quando será, para quem será, mas aqui o foco central daquilo que Jesus fala é: esteja pronto. Não adianta você estar a imaginar quando vai ser, quando não vai ser, esteja pronto. E o meu desafio para nós que estamos aqui nesta manhã é: estás pronto? Estás pronto? Eu não estou a perguntar se tu estarás pronto. Isso é futuro. Estás pronto? Se não estás pronto, hoje é o dia. E eu queria desafiar-te a ti que estás aqui, que não és salvo, não és filho de Deus. Este é o dia da salvação. Este é o dia em que tu precisas confessar Jesus como Senhor e ser salvo. Este é o dia. Nós vivemos num mundo obcecado por previsões, né? Há os astrólogos, há os tarólogos, há mil e uma coisas, há as previsões. Eu fui ler em alguns comentários, desde que Jesus falou estas palavras até aos dias de hoje, centenas de vezes foram profetizadas que Jesus ia voltar em determinada data ou quando se desse determinado evento. E não me lembro, na minha geração, o alinhamento dos planetas. Depois outros diziam que era na transição do ano de 1999 para o ano de 2000. Várias coisas que foram aparecendo. E às vezes eu ficava curioso, né? Dizia, será que é alguma coisa que eu não estou a entender? Né? Será que vai ser mesmo? Ainda aqui estou, né? Já passou o ano 2000 e afinal Jesus não veio. Não quer dizer que ele não pudesse vir, porque Jesus e Deus não está preso às previsões dos homens, né? E muitas vezes nós temos essa tendência, o mundo vive obcecado por previsões, seja a previsão do tempo, seja as tendências no mercado financeiro, seja o futuro da tecnologia. Queremos ter o controle de tudo, né? Olha, essa é uma das promessas principais que os nossos políticos e os líderes deste mundo nos fazem. Nós vamos conseguir. Vocês tenham confiança. Eu sei que ainda não conseguimos, né? Mas nós vamos chegar lá. O texto, então, vamos ler o texto de capítulo 24. Jesus está a falar para os seus discípulos. Ele saiu do templo. Ele falou sobre aquilo que iria acontecer. Mas, de forma particular aqui, ele diz o seguinte a partir do versículo 36 do capítulo 24. Aliás, este é o texto, mas eu vou ler o versículo 35, porque é bom nós lembrarmos aquilo que Jesus disse quando ele falou: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, Jesus está a dizer, olha, o céu que vocês veem agora passará. Deus criará novos céus e nova terra. A terra passará, mas as minhas palavras não passarão. As minhas palavras não passarão. Isto é sério. Creia você ou não nesta afirmação que Jesus faz, esta é a realidade que aguarda o ser humano. E nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente. Versículo 36. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos.
assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que horas há de vir o vosso Senhor. Vigiai, pois, porque não sabeis a que horas há de vir o seu Senhor. Vigia e ora. Vigia é o que o texto nos diz. E quando eu coloquei também e ora, é no sentido de nós estarmos preparados para esse dia. Eu falei que centenas de vezes nos últimos 2000 anos foram previstas as datas da volta de Jesus. Mas o texto de hoje confronta-nos com uma irrealidade que ninguém pode prever ou controlar. O dia da vinda de Jesus, só Deus sabe. Só Deus conhece. Então, aconteçam as previsões que aconteçam, só Deus sabe o dia quando ele será. E Jesus está, conforme eu disse, no Monte das Oliveiras, a instruir os seus discípulos sobre o fim dos tempos. Ele deixa claro que haverá um dia de acerto de contas. E a grande pergunta da mensagem de hoje não é quando isso vai acontecer, mas como você estará quando isso acontecer. Então essa é a questão. Jesus diz, não te preocupes com isso, não gastes o teu tempo com isso, não fiques ouvindo. O importante é como é que tu estarás quando esse dia chegar. Versículo 36, voltando ao nosso texto, diz que a sua vinda será repentina. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Jesus estabelece um limite claro para a curiosidade humana. Ele diz, olha, não fique inventando. Ninguém sabe. A data exata é um segredo guardado pela autoridade do Pai. Jesus, ao dizer que o Filho não sabia, ele fala acerca do seu estado de humilhação e limitação humana na terra. Ou seja, Jesus disse, eu vim falar aquilo que o Pai me disse para eu falar. E o Pai não me disse para eu falar disso. Até eu não sei. Não foi a mensagem que o Pai me deu. Jesus fala da sua humanidade e Jesus esmaga qualquer tentativa humana de esmagar ou de calcular o fim do mundo. Diz, olha, não se preocupem com isso. Meu Pai sabe. Isso acontecerá. Irmãos, muitas seitas e falsos profetas já tentaram marcar datas e falharam, né? Muitos já se auto-intitularam e auto-intitulam o Cristo reencarnado. Atualmente no mundo existem cerca de 5 homens, um no Brasil, mais conhecido, Iris Christi, acho que é assim. Existe um na Rússia, existe um na África. Eles existem e têm os seus seguidores. Mas a questão é que Jesus advertiu acerca disso. Nós temos vivido essa realidade. Mas o que ele disse é que o seu foco não é que nós saibamos qual é o calendário de Deus, mas que vivamos em prontidão. A incerteza desse dia deve nos manter em alerta no dia de hoje. Eu não sei se será hoje, não sei se será amanhã, mas uma coisa eu sei, porque a palavra de Deus o diz, esse dia vai chegar. Jesus falou a um grupo de homens e mulheres que viveram há 2000 anos atrás. E Jesus disse, preparem-se, porque o dia vai chegar. Eu confesso, irmãos, que muitas vezes eu ouço ou prego sobre este tema, mas parece que depois eu saio pela porta e esqueço, né? Eu já estou aqui há 70 anos, né? Então, eu ouvi isto desde os meus 5, 6 anos. Olha, os meus irmãos lá atrás já ouviam. Para Deus um dia é como 1000 anos, então provavelmente ainda vai demorar muito. Sabe que esse foi o pensamento dos homens no tempo de Noé. Quando Noé disse, olha, Deus vai cobrir a terra com água, e eles, esquece, né? Quando a Bíblia, desde o Gênesis, fala que Jesus viria, o Messias viria dar a sua vida, e passou século, mais século, mais século, e as pessoas, isso não vai demorar muito. Vivamos, né? Quando Jesus diz, um dia eu vou intervir, um dia virá o juízo de Deus sobre a terra, diz, mas já passaram milhares de anos, isso não vai demorar. Não adia essa decisão. E nós, crentes,
Sejamos atentos, vigia e ora, porque nós não sabemos quando será o dia. Em Atos 1,7, nós lemos o seguinte: não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mais uma vez, não vos compete saber os tempos ou as épocas. Isso não é vossa responsabilidade. Não se ponham a inventar-se. Deus não compartilha a sua agenda, mas compartilha o quê? A sua graça para que estejamos prontos. Por isso eu disse no início, hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de nós, como crentes, dizermos: Senhor, obrigado porque eu estou pronto. Pela tua graça eu estou pronto para esse dia. Ajuda-me a viver essa realidade dia após dia. Porque se o Senhor não vier hoje, pode vir amanhã. Senhor, ajuda-me no dia de hoje a honrar o teu nome, a viver para a tua glória e a saber que pode ser hoje. Seja pelo arrebatamento, seja pela morte, pode ser hoje. A nossa médica, a Sara, certamente já esteve muitos utentes seus para quem a morte chegou subitamente e que eles achavam que iam viver algum tempo ainda. Até ela foi surpreendida por isso. Nós não sabemos. A morte não escolhe idades. Crianças, adolescentes, jovens, pessoas de meia idade, velhos. O Senhor sabe o dia, eu não sei. E pela sua graça, o Senhor ainda te está dando a oportunidade hoje de ouvir as boas novas do Evangelho. O Senhor ainda te está dando a oportunidade hoje de confessar Jesus como Senhor e Salvador. O Senhor ainda te está dando hoje a oportunidade de ser salvo. Não adia isso. Não adia isso. Eu vou contar uma história que eu penso que já contei aqui há muito tempo atrás, mas eu vou repetir porque temos aqui pessoas novas. Em 1983, eu estava servindo o Senhor no Ministério da Palavra da Vida, já aqui em Portugal. E nós tínhamos a nossa sede na Rua Rodrigues Sampaio, perto do Cinema Tivoli, penso que é Tivoli, para quem conhece, ali na Avenida da Liberdade. Todos os dias almoçávamos num restaurante ao fundo da rua. E tinha o filho de um dos donos, era um jovem que estava a fazer a universidade na altura. E ele, os meus colegas, alguns eram americanos, ele gostava muito de ir para a nossa mesa, falar com eles em inglês. E nós começámos a evangelizar este jovem. Jovem, estava a acabar o seu curso. Chegou aí no nosso acampamento. E um dia nós estávamos lá no restaurante e nós dissemos: então, não me lembro o nome dele, vou falar a João. Não sei se era João. Então, João, tu já sabes tudo sobre as Escrituras? Sim, eu já entendi, eu sei que eu sou um pecador, eu preciso confessar Jesus como Senhor. Este jovem praticava remo no Rio Tejo. E um dia a equipa dele foram mais lá em cima do Rio Tejo e começaram a descer aquele rio com os seus barcos. E ninguém sabe porquê, mas o barco dele virou e ele não conseguiu se inverter e morreu afogado. Ele disse: quando eu acabar o curso, eu confesso Jesus como Senhor. Só que esse dia nunca chegou. E o diabo, ele mete essa mensagem no nosso coração: tem calma, mais na frente. Agora aproveita, ouve, aproveita a vida, lá mais na frente. O problema é que esse mais na frente pode nunca chegar. Essa oportunidade pode ser perdida. Mas ele continua dizendo: primeiro, a sua vinda é repentina. E no versículo 37 e 39 ele fala dos perigos da indiferença. O que é que ele diz? E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Assim como foi nos dias de Noé. O que é que as pessoas faziam nos dias de Noé de forma diferente? Coisas normais. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. O pecado daquela geração não foi apenas a corrupção moral, sobre o qual a palavra de Deus fala, mas a indiferença. Certamente naquelas dezenas e dezenas de anos que, há quem diga que foram cerca de 120 anos, que Noé construiu a arca com a sua família, certamente as pessoas chegavam e perguntavam: mas Noé, o que é isso? Nunca vimos nada parecido. Isto é uma arca. E Noé explicava aquilo que Deus disse. Não é? Está louco, não é? E ficavam, e iam, e ficavam, e iam. Eles estavam tão ocupados com a vida terrena que ignoravam completamente o aviso do julgamento de Deus. Ou seja, a rotina anestesiou a alma deles. Mais tarde. Estou muito ocupado. Ok, está bem, Jesus virá, mas
agora tenho mais que fazer. O que é certo é que a palavra de Deus diz que um dia, talvez, eles estavam lá novamente, aquilo provavelmente tinha virado um espetáculo nacional, e eles estavam lá a olhar, né? E de repente veem a porta da arca se fechar. O que é que Noé está a fazer lá dentro com aqueles animais? Agora ainda por cima fechou a porta. E de repente começa a chover. E eles olham para cima e dizem, o que é isto? Nós já vimos água saindo da terra, mas caindo do céu. O que é isto? E certamente à sua memória começou a ver aquilo que eles tinham ouvido, né? Só que era tarde demais. Sabe, a palavra de Deus diz que quando Jesus vier a arrebatar a igreja, aqueles que são de seus filhos irão aos ares encontrar-se com o seu Senhor. Aqueles que não são seus filhos, mesmo estando frequentando uma igreja como esta, ficarão. Famílias serão divididas. O dilúvio pegou estas pessoas de surpresa. E o maior perigo atual não é apenas a rebeldia escancarada, né? Vivemos num mundo rebelde, mas o ateísmo prático. Ou seja, é melhor eu não crer que Deus existe e que aquilo que fala a Bíblia não vai ser cumprido. É melhor assim, né? Viver como se Deus não existisse e como se este mundo fosse tudo o que existe, né? Nós temos, é aqui. Temos que fazer o possível para melhorar as coisas. Quantos estão ocupados demais com a carreira, com os estudos, com os prazeres, ignorando o eco da mensagem do Evangelho? Conforme eu disse, o dilúvio chegou de surpresa para quem rejeitou o aviso. A graça bate à porta hoje, mas ela se fechará um dia. Hebreus 11:7 diz, pela fé Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Noé creu no invisível. A geração dele preferiu o visível e pereceu. Noé creu. Crer que Jesus veio, conforme nós já lembramos nesta manhã, Jesus morreu, Jesus ressuscitou e prometeu que um dia voltará. Essa é a mensagem central do Evangelho. E crer que a salvação não acontece pelo facto de tu estás aqui nesta manhã, mas acontece a partir do momento em que tu dizes, Senhor, eu reconheço que eu sou um pecador. Eu creio em Jesus como meu Salvador e Senhor. Eu te confesso como meu Senhor. Eu creio em ti, Senhor. Salva-me. E a palavra de Deus diz que se tu com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Essa é uma promessa que eu não posso fazer, que nenhum de nós poderia fazer, mas que Deus faz. E quando Deus promete, Deus cumpre. Por isso, novamente, hoje a graça está batendo à porta do teu coração. Mas um dia, ela se fechará. Veja que o texto diz que Noé entrou na arca. Mas o texto também diz, lá em Gênesis, que Deus fechou a porta da arca. Não foi Noé? Não era um homem como nós? Eu, se estivesse dentro daquela arca com a porta e tivesse fechado a porta e eu visse as pessoas a gritar, sabe o que é que eu faria? Eu ia chutar os animais todos lá para fora e dizer, pessoal, entra, vamos, quantos mais melhor, vamos. Aí eu fechei. Mas não, foi Deus que fechou a porta. E quando Deus fecha, homem nenhum abre. Deus fechou a porta. E a palavra de Deus diz que essa porta que é Jesus um dia será fechada. Ela ainda está aberta. Entrai. Ele diz, eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou o único caminho. Entra! Em terceiro lugar, a separação eterna. Versículos 40 e 41 dizem, então estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Aqui Jesus usa o exemplo do cotidiano do trabalho. Olha, são duas pessoas que estão juntas, talvez na mesma família por muitos anos, talvez no mesmo trabalho por muitos anos. Dois homens no campo, duas mulheres no moinho. Por fora, eles pareciam iguais. Faziam as mesmas coisas e viviam no mesmo ambiente. Mas por dentro, o destino eterno deles era completamente diferente. A vinda de Cristo trará uma separação cirúrgica e irreversível.
não haverá volta. Por muito que você ame aquela pessoa da sua família, se ela não é filho de Deus, se ela não é uma filha de Deus, vocês vão estar separados eternamente. Eu sei que você faria todo o possível para que isso não acontecesse, mas é a Bíblia que diz: o passaporte para o céu é Jesus, não são as boas obras. Não é o facto de eu ter um colega ou um familiar que é crente no Senhor Jesus Cristo. É Jesus. Estar perto das coisas santas não salva ninguém, não é? Você pode vir à igreja com alguém que é salvo, pode morar na mesma casa com alguém que ora por você, mas conforme eu disse, a salvação é individual. No dia da vinda de Cristo, as aparências vão desaparecer por completamente. Mas ele até parecia um bom crente. Ele até pregava. Ele até distribuía folhetos. Ele até fazia parte de algum trabalho na igreja. Às vezes nós podemos incorrer no erro de nos convencermos que isso é o suficiente. Não, eu também na igreja todos os domingos, eu até ajudo naquilo que é possível, eu até contribuo nas ofertas, eu até faço isto. Esse tipo de currículo Deus não aceita. Ele não te vai perguntar lá quando estiver na tua presença, como é que é? Quanto dinheiro tu deste para a igreja de Parelhó? Quantas vezes tu foste ao culto? Não. Ele vai perguntar, o que é que tu fizeste em relação ao meu filho Jesus? Tu aceitaste ou tu rejeitaste? Mas, Senhor, só isso? Só isso? Um dia